Deixa Deus te usar, meu filho. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Cumprimento os irmãos internautas com a paz do Senhor. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos então dar prosseguimento, né, irmãos? A lição desta noite. Pastor Santos já leu o início, mas nós vamos ler a leitura bíblica em classe. Vamos repetir ela, que a nossa irmã também leu, mas vamos ler, né, para dar prosseguimento à lição, que está em Efésios 6, 13 até o 20, né? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Então, nós estamos numa batalha espiritual, e essa batalha ela é constante na vida do crente. Essa batalha ela não para. Essa batalha é uma batalha que todos os dias, né, ela se levanta. Todos os dias nós temos uma batalha nova. O cristão ele não fica sem a batalha. Amém? Então, a importância, né, da armadura do Senhor, para nós podermos combater o dia mau, nós temos que prestar mais atenção nos ataques do inimigo em nossas vidas. Amém? Então, a importância é essa, de estarmos com a armadura, para nós podermos, né, nos defender dos ataques do inimigo. A Bíblia vai nos falar sobre a astúcia do inimigo. O inimigo, ele é astucioso. Amém? Ele todo dia, ele está a nos rodear, para queremos, né, nos lançarmos por terra. Igual, sobre astúcia, lá no jardim do Éden, ele entrou com astúcia e enganou a Eva. Amém? Então, você vê que a Eva estava lá no paraíso. O Senhor a visitava todo dia, ela e Adão, para conversar com eles. Eles estavam conectados ao Pai. O Senhor descia todas as tardes para falar com ele. E mesmo assim, o inimigo conseguiu, com a sua astúcia, enganar Eva. Amém? Então nós temos que tomar cuidado com a astúcia do inimigo. Essa armadura que o Senhor nos dá é para que nós nos protegemos dele. Amém? E também, essa armadura é nos dada para que nós possamos nos defender, amém? Da cilada do inimigo. Agora eu vou ler um versículo para os irmãos, que essa armadura nos ajuda contra os ataques, por exemplo, a vontade da carne, amém? Que está em Efésios 2, amém? Deixa eu achar aqui, Efésios, no capítulo 2, no verso 3, amém? Entre os quais todos nós também entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, essa armadura, né, que o Senhor, a qual nós vestimos ela para estar na presença do Senhor, ela vem nos dando capacidade de estar enfrentando essas dificuldades do dia a dia, né? Porque o espírito está pronto, né? Mas a carne, como é que fala? Ô Jesus, é fraca. Amém? Me perdoe, irmão, deu uma sumida aqui agora. Então, nós temos que estar firme, porque a luta da carne, ela é constante sobre a vida do cristão. É todos os dias. Todos os dias há algo para tirar nós do sério. O inimigo, ele conhece nós desde quando nós nasceu. Ele é o maior psicólogo. Ele te conhece, ele sabe aonde atacar na sua vida para tirar o pior de você. Então, esse ataque da carne, para ver se ressuscita o velho homem dentro de nós. Então, a armadura do Senhor, ela vai nos proteger disso.
Amém? Então, a armadura do Senhor também, ela vai nos proteger, né? O versículo que eu separei aqui do suicídio, em Marcos 9, 21, vem falando daquele rapaz que se jogava na água, se jogava no fogo. Então, Jesus passando por ali, eles vão pedir ajuda ao Senhor Jesus. Então, é mais uma coisa, que a armadura do Senhor, ela vai defender o crente. Falarmos de suicídio dentro da igreja, com os irmãos, alguns podem pensar assim, mas que isso? Só acontece no mundo? Né? Não. Quantos pastores tiraram a vida uns tempos para trás aí? Não foi pouco, foi muitos. Então, a armadura do Senhor, ela nos protege disso. Ela nos protege das astúcias ciladas do inimigo. E nos protege de ser enganado. Também tem um engano, porque o inimigo, né, ele veio para essa terra só para enganar. Então, nós temos que estar revestidos com a armadura do Senhor, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Amém? Vamos estar passando adiante aqui, irmão. Deixa eu só voltar aqui a minha lição. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar passando agora para o primeiro ponto da lição, que vamos falar sobre a guerra, né? Segundo o dicionário teológico Benco, guerra é o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pela força das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta. Mas a legitimidade da guerra pode depender de sua motivação. Amém? Então, os irmãos, falando um pouco, né, sobre guerra, os irmãos podem ver essa guerra que está acontecendo agora por esses dias atuais. É guerra de interesses. É guerra para um país quer tomar o que o outro tem, um quer tomar o petróleo, o outro quer tomar o minério. Então sempre há um interesse por detrás, né, para tomar, diferente da guerra do Antigo Testamento. Amém? Então aqui, ó, ao longo dos séculos, né, desde a batalha dos israelitas contra Ai, por volta de 1400 a.C., até Massada, em 73 depois de Cristo, a Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais, pessoas de todas as civilizações antigas, egípcias, assíria, babilônica, grega, romana, estavam acostumados com a presença dos soldados no meio do povo. A palavra profética anuncia guerra até o fim do tempo. Então, nós vamos ter guerra até o fim do tempo. Agora nós estamos vivendo, o cristão está vivendo a guerra espiritual. O mundo tem guerra? Tem guerra. Guerra física. Mas a nossa é espiritual. Então hoje nós estamos falando de guerra espiritual. Mas dando uma pincelada aqui na questão da guerra, para nós entendermos que hoje o crente ele não entra em guerra. A Bíblia, né, ela não nos permite, o cristão tem que viver em paz. Jesus manda nós viver em paz. Então, mas a guerra, né, antes era ordenada pelo Senhor à nação de Israel. A guerra era para defender a nação, ou quando Deus queria castigar uma nação, então ele levantava Israel para ir sobre aquela nação. Ou se não, quando Israel saía da presença do Senhor, o Senhor então ele também levantava outra nação para castigar Israel. Então esse era o propósito da guerra no Antigo Testamento. Amém? E outra, para guerrear, não era sair em guerra para qualquer momento, por qualquer coisa. Para sair em guerra, tinha que ser debaixo da ordenança de Deus. O Israel não podia simplesmente querer guerrear contra outra nação para querer tomar uma terra. Não podia, não era ordenança do Senhor. Só quando o Senhor mandava, ou só quando, né, vinham a guerra sobre ele, ele se defendia. E muitas das vezes o Senhor, ele entrava em prol da guerra, que o Israel não chegava nem a tocar nas armas. Quantas guerras o Senhor venceu por Israel, sem Israel precisar de batalhar. Então, a questão da guerra no Antigo Testamento tem isso. Amém? Então, vamos passar no sentido aqui agora no ponto 3, falando aí vai entrar a nossa parte, no sentido metafórico. O tema sobre a guerra não aparece no Novo Testamento. A guerra é em si mesma
incompatível com o espírito cristão. Jesus nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado, para ilustrar a luta contra a morte, da mesma forma que ilustra a maldade dos ímpios. Na presente lição, o enfoque é metafórico, representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Amém? Então nós passamos um pouco aqui em relação à guerra, né, do Antigo Testamento, para nós entendermos o motivo que algumas pessoas pensam: por que o Senhor ordenava guerra no Antigo Testamento e aqui Jesus fala que nós temos que ser pacificadores, para nós podermos entender que o Senhor, ele usava, né, Israel para corrigir o povo, né? Quando nós vamos ver, quando a Bíblia vai nos falar sobre Nínive, né? Quando o profeta Jonas, ele não quis ir, né, a Nínive, nós às vezes começamos a pensar que o profeta era covarde, o profeta, ele não estava querendo cumprir a palavra do Senhor. Mas quando você vai ver sobre o povo de Nínive, eles eram cruéis. A história vai falar que eles pegavam as mulheres grávidas e rasgavam as barrigas dela viva e tiravam os meninos para fora. Eles tinham o prazer de cortar um membro de uma pessoa e deixar ele se arrastando até morrer. Então era uma nação perversa. Então quando Jonas fica com medo, ele não quer ir para lá, aí nós começamos a entender que Jonas, ele era ser humano como a gente. Ele tinha seus medos. Então, quando nós lemos sobre Jonas, né, nós temos que tomar o cuidado, né, para não meter o pau no Jonas, falar que ele não era corajoso, que ele não queria, mas a situação que ele ia enfrentar não era para qualquer um. Né, pegar um de nós e enviar para uma nação, para levar a palavra do Senhor, a ordenança do Senhor, que era para ele se arrepender, numa nação que faz isso com o ser humano, eu acho que nós ficaria um pouco com medo de pôr o pé lá, amém? Então, é para isso que o Senhor usava o exército de Israel, às vezes para combater esses tipos de coisas, o tipo de nação perversa, que sacrificava criança. Então ali o Senhor usava o exército de Israel, amém? E vice-versa, saía da presença dele, ele usava os babilônios, os assírios, para atacar Israel, amém? Vamos estar passando pela segunda parte aqui, ó. A primeira, né, falando sobre a armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Efésios é uma das 4 epístolas da primeira prisão de Paulo, juntamente com Filipenses, Colossenses e Filemão. Assim, o apóstolo descreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhe a armadura daqueles que o vigiavam. Então Paulo aproveitou deste momento e começou então a observar aquilo a qual o soldado usava para se proteger na guerra. E ele vai trazer essa visão para os irmãos, para que eles poderiam entender melhor. Porque talvez se Paulo falasse mais profundamente espiritual, talvez eles não entenderiam. Mas como Paulo traz o exemplo da armadura para eles então começam a entender mais fácil. É assim que ocorria quando o Senhor Jesus ensinava. Você vê que Jesus, ele ensinava muito por parábolas, contava as coisas para que o povo entendesse melhor o que ele queria ensinar. Então assim foi Paulo, né? Ele traz essa visão da armadura do soldado para mostrar para os crentes, né, a forma de se vestir para combater as astúcias ciladas do inimigo, amém? No segundo subtópico, né, vamos falar a armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Então, depois que você está com a armadura de Deus, você tem que ficar firme, porque imagine só, um soldado com toda a armadura, o escudo, espada, mas está fraco, não vai servir para lutar. Amém? Então nós temos que estar firme, vestiu a armadura, temos que ficar firme.
Tomar cuidado, né, com as astúcias ciladas do inimigo, para nós não viver só de aparência. Nós não podemos ficar na casa de Deus só com aparência. É por isso que ele fala, depois de vestir, ficais firme. Não adianta ter aparência. Porque o inimigo das nossas vidas, da nossa alma, ele não tem medo de aparência. Não. Ele não tem medo do paletó, ele não tem medo da gravata. Ele não tem medo, ele tem medo é da unção que está sobre você. Então, se você tem a armadura de Deus, fica firme. Porque se você chegar perante o inimigo da sua alma, somente com a armadura, mas sem servir para nada, sem estar firme com Deus, não vai adiantar em nada. Porque se você não souber usar sua armadura adequadamente, para nada ela serve. Amém? Então tem que estar firme na presença do Senhor. Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam... Vou virar aqui, irmão. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Amém. Aqui Paulo, né, ele acrescenta: tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecidas de todos, para esclarecer verdades espirituais. Amém? Então nós temos que ter o cinturão da verdade. Nós temos que ser verdadeiros em tudo aquilo que nós fazemos. Nós não podemos, como no ditado, né? Não podemos ter duas caras. Nós sempre temos que ser verdadeiro. Sim, né? Pegar o cingido, o lombo com o cinto da verdade. A verdade do Evangelho, a verdade em nossas vidas. Temos que ser, em todo o tempo, verdadeiros em tudo aquilo que nós fazemos, em tudo aquilo que nós falamos, em tudo aquilo que nós pregamos. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então, a verdade, ela nunca deve sair da vida do crente. Nós temos que ser esse espelho, nós temos que ter essa verdade para nós podermos passar adiante. Amém? O terceiro aqui, ó, a couraça da justiça. É uma armadura defensiva em forma de um manto de ferro, feito de couro, tiras de metal ou escamas de bronze. Sua função é proteger o pescoço, o peito, os ombros, o abdômen e as costas. Dependendo da época e da civilização, a couraça chegava até a coxa. O apóstolo Paulo usa a couraça como metáfora para ilustrar a defesa espiritual como couraça da justiça, um abrigo contra as feridas morais e espirituais e uma proteção da justiça de Cristo imputada ao pecador, e é a couraça da fé. É mais uma parte da armadura que o crente a qual ele tem que vestir. Amém? A couraça da fé. Nós temos sempre que estar com a nossa fé em Cristo. Porque se nós usarmos essa armadura, nada pode nos atingir. A couraça, ela era usada, né, para que o soldado pudesse escapar de alguma investida, né, de algum corte, vamos fazer uma espadada do inimigo no seu corpo. Então assim é nós temos que estar com essa couraça da justiça para que nós possamos, né, ficar guardado de todos os ataques do inimigo contra nossas vidas. Amém? Então que possamos, né, estar com essa couraça da fé em nossas vidas. Não podemos perder a fé, porque quando o cristão ele perde a fé, aí a coisa começa a desandar. Amém? Quando o cristão ele vai perdendo a capacidade, né, de crer no Senhor, de esperar somente nele, aí as coisas começam a não ficar muito boa para o crente, porque o que nos mantém vivo na presença do Senhor, caminhando, é a fé. Se nós perdemos essa fé no Senhor, para nada serve a nossa armadura. Não vai adiantar, nós não vamos ter força para lutar, nós vamos ter a armadura, mas não estaremos, né, numa boa condição de lutar.
Porque vamos imaginar, como um soldado, ele vai sair para uma guerra, pastor, sem fé que vai vencer. Como que nós vamos levantarmos a nossa cabeça? Como nós vamos buscar a vitória de algo sobre as nossas vidas, se nós não temos fé para ir adiante? Então nós temos que manter a fé. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então nós sempre temos que guardar a fé. Porque se o crente perde a fé no Senhor, ele começa a descer. Nada mais segura ele se ele perder a fé. Amém? E louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vamos falar sobre o primeiro ponto, né? Do ponto 3, os calçados, né? O termo hebraico, naal, sandália, sapato, é o seu correspondente grego na Septuaginta e no Novo Testamento. E podema, acho que é isso mesmo, né, irmão? Sandália vem do verbo hipodel, atar, de baixo, e diz respeito ao calçado, formado por uma sola de couro, que se amarra ao pé, com correias ou cintas. Era uma peça do vestuário usada pela população civil. No caso do soldado, porém, era necessário para segurança e prontidão na marcha. Isso, na linguagem figurada, remete à agilidade e prontidão na obra da evangelização e na pregação do evangelho da paz. Então nós que somos cristãos, nós sempre temos que estar calçados, né, com essa sandália para levarmos o evangelho. Nós não podemos andar dispersos por aí. O calçado, né, como nós vamos ver, como que um soldado sai para combater no terreno árido sem um calçado no pé? Eu tenho para mim que ele não combateria nem 10 minutos. Corre daqui, corre dali, ele não teria essa agilidade. Então, o cristão, quando ele sai para a batalha, quando ele sai para levar o evangelho, ele tem que estar calçado com esse evangelho da paz. Nós temos que estar calçados. E como nós temos que estar calçados com esse evangelho da paz? Nós temos que estar preparados, aprendendo cada dia mais do Senhor, aprendendo da sua palavra. É assim que o crente, ele calça o sapato da evangelização. Porque se nós estivermos fracos, estivermos sem esse calçado, como nós vamos evangelizar? Me explica. Se você não estiver com fé no seu ministério, se você não estiver calçado com essa sandália, se você estiver vazio, como que você vai levar adiante o evangelho? Aonde você trabalha, ao seu vizinho, na escola, como que você vai levar o evangelho da paz do Senhor se você estiver despreparado, estiver faltando essa peça na sua armadura? Como que você vai levar adiante isso? Porque nós somos guerreiros de Cristo, nós estamos aqui para combater. Quantas pessoas às vezes trabalham do nosso lado, estão precisando de uma palavra vinda do céu? Nós como cristãos, nós temos que ter essa palavra sempre pronta para aquela pessoa que está do nosso lado. Então isso é estar calçado no evangelho, na preparação do evangelho da paz. Nós temos que estar pronto, né, para guerrear contra isso. Sempre está nos levando. O pastor agora há pouco falou sobre a missão. A igreja ela tem que estar preparada, sempre fazendo missão, levando o evangelho da paz. Amém? Porque a nossa missão, a nossa verdadeira missão do crente, ela é lá fora. O templo é gostoso, nós nos reúne, a casa do Senhor, mas a verdadeira luta do crente é no campo, é nas missões. Amém? Porque a Bíblia, o Senhor nos falou, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Então, a ordenança que Ele nos deixou é ide, não ficar parado. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos estar falando no ponto 2 sobre o escudo da fé. O escudo era o principal instrumento bélico de defesa na guerra. Trata-se de uma peça fabricada a partir de vários materiais e em formatos diversificados. Os israelitas tinham 2 tipos. O primeiro, sina, proteção em hebraico, uma peça que cobria o corpo inteiro, de forma oval ou retangular, usada pela infantaria pesada. E o segundo, magem, usado pelos arqueiros. O escudo é símbolo de proteção
das Escrituras. É usado de maneira figurada desde o Antigo Testamento para mostrar Deus como o protetor dos seus. E é comparado à salvação e à verdade de Deus. O apóstolo Paulo usa a figura do escudo como proteção para apagar todos os dardos inflamados do inimigo, tais como calúnia, malícia, concupiscência, ira, inveja e toda a sorte de desobediência. Esse escudo nos protege das setas malignas. Então, uma das peças fundamentais na vida do crente é o escudo da fé. E esse escudo da fé, você só vai ter ele dentro da palavra do Senhor. Se você estiver pautado dentro da palavra do Senhor, você vai ter esse escudo da fé. Porque quando o ataque do inimigo vem sobre o cristão, o que segura ele nessa hora e faz ele vencer, ele ter o conhecimento da palavra do Senhor. Porque o crente que ele não tem conhecimento da palavra do Senhor, ele está fraco. Quando vem uma calúnia em cima dele, ele se desespera. Amém? Quando vem uma malícia, uma concupiscência, qualquer coisa atinge ele. Se ele não estiver, com a palavra do Senhor no seu coração, está firme na palavra do Senhor. Amém? Não podemos, de maneira nenhuma, deixar a nossa Bíblia de lado. A nossa Bíblia, ela é o nosso manual. Então, o crente, ele tem que estar sempre com a sua Bíblia em uso. É assim que você vai vencer, é assim que você vai ter um escudo. Você tem que se aprofundar mais. Não esperar somente do altar. Não podemos esperar somente do pastor. Hoje o pregador vai levar uma mensagem, mas de você mesmo, você não tem... Você está querendo usar o escudo do pastor, não o seu. Se o inimigo te cercar na rua, você está sem o seu, porque você só confia no do pastor. Você confia no preletor que vai vir. Hoje, o pastor Hércules vai trazer uma mensagem boa. Eu estou confiando no escudo dele. Quando o inimigo me cercar lá fora, eu estiver vazio da palavra do Senhor, aonde está o meu? Porque a armadura dele vai servir para ele, não vai servir para mim. Cada um de nós temos que ter a nossa armadura, nos fortalecermos no Senhor e vestir a armadura do céu. Assim nós podemos combater os dias maus que vêm sobre a vida nossa. Todos os dias vem um dia mau. Então, se nós não tivermos essa armadura, nós não vamos combater. Então, não podemos focar na armadura do irmão. Nós temos que ter a nossa. Então, medite na palavra do Senhor, aprofunde na palavra do Senhor, aprofunda a conhecer o Senhor. Faz igual Jó. Jó chegou a um ponto que ele falou: antes eu só ouvia falar, agora eu conheço. Então nós temos que conhecer, não só ouvir falar. Amém? O pastor tem o escudo dele, vamos ter o nosso. Porque o ataque do inimigo, ele não para. Amém? O crente não pode ficar escondendo atrás do escudo do irmão. Ele tem que ter o seu próprio escudo para se defender do mundo. O crente, ele tem que se aprofundar na palavra do Senhor para saber. Quantos de nós aqui, na vez, não estamos trabalhando e nunca fomos indagados por perguntas sobre a Bíblia? Quantos de nós, principalmente sobre os dízimos de oferta, quantos de nós não estamos na nossa área de serviço, né, Hércules? Primeira coisa que a pessoa fala: você é crente? Só crente. Então você que vai comprar o carro para o pastor? Então é você que dá o dinheiro lá para ele? Então você, outras vezes, fala assim: você é obrigado a dar o dízimo na igreja. Eu falo que rapaz, aí está complicado. Porque a partir do momento que eu ponho um pé dentro da casa do Senhor, eu estou crendo num Deus vivo. Então, a partir do momento que eu creio na palavra do Senhor, eu tenho que crer nela na totalidade. Então, por que eu creio para vir aqui, eu creio para sentar aí, mas na hora da obrigação eu não creio? Então, a partir do momento que você crê em Deus, isso não faz diferença, isso não se torna uma obrigação, se torna uma bênção. Amém? Então, o cristão, ele tem que estar preparado, porque tem várias perguntas.
E nós temos que estar preparados para responder para o mundo. Qual é a razão da nossa fé? Nós não podemos nos enfraquecer, nos abaixar a cabeça. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Para você ver, eu trabalhei com o pessoal quando eu cheguei de pouco aqui, que o homem que era meu patrão, ele estava estudando a Bíblia para poder vigiar o que o crente ia falar em cima do altar, para ver se ele estava certo. Ele falou comigo, falei, você tem que ir para a casa do Senhor, ler a Bíblia e crer no que está escrito. Ele falou, não, eu estou estudando porque eu quero ver esses crentes me enganar agora dessa forma. Então quer dizer, ele está se preparando para atacar o crente. Então o crente tem que estar preparado para revidar contra esse tipo de ataque. Nós não podemos, por falta da nossa armadura, por falta do nosso escudo na palavra do Senhor, deixar o ímpio prevalecer contra o povo de Deus. Jamais. Isso se torna uma vergonha na casa do Senhor. Não podemos, temos que estar preparados. Amém? O capacete da salvação e a espada do Espírito, né? O terceiro ponto. O capacete era uma cobertura para a cabeça feita de metal e internamente acolchoada para o conforto do usuário. E a proteção eficiente da cabeça. No Antigo Testamento, a salvação é o capacete que Deus usa na batalha. Parece que Paulo segue nessa linha e em outro lugar, tendo por capacete a esperança da salvação. A espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra. Julgamento divino, a espada literal é uma arma de ataque, mas no sentido figurado é um símbolo de guerra, julgamento divino e autoridade ou poder. A expressão paulina, espada do Espírito, refere-se à Bíblia, pois a Escritura Sagrada vieram do Espírito Santo. Por isso Paulo completa dizendo que a palavra de Deus, isso significa que a Bíblia é a palavra de Deus, como ela própria se declara. Então, a palavra do Senhor, a Bíblia, é a nossa arma de ataque contra o inimigo. Então Deus, ele nos deu essa arma para atacar o nosso inimigo. É o que eu tinha acabado de falar aqui a respeito do crente conhecer a palavra do Senhor. Não podemos andar dispersos sem conhecer a palavra do Senhor. O capacete da salvação, esse capacete, nós temos que procurar ter ela. É o que o pastor Sandro falou no início. O inimigo está atacando as mentes hoje. O tempo vai passando e ele vai se modernizando na guerra. Ele vai se modernizando. Ele sabe que agora a população está vivendo tempos difíceis, tempo de turbulência. O consumismo, né? Ele toma conta a cada dia mais. Então, ontem, estava lendo uma reportagem que um cara de um país, esqueci o nome do país, ele conseguiu na justiça autorização para se fazer a eutanásia. Ele quer morrer porque ele é pobre. Pensa, ele conseguiu, quer morrer porque é pobre. Isso é o quê? Astúcia cilada do inimigo, falta do capacete. O inimigo, ele entra na vida da pessoa, na mente da pessoa, porque se ele está autorizando a tirar a própria vida, isso é suicídio. A pessoa, quando o inimigo entra na mente dele, ele não pensa, ele simplesmente autorizou o suicídio, porque ele é pobre, perdeu o sentido da vida. Então nós temos que tomar cuidado pelo ataque do inimigo nas nossas mentes, no dia a dia. É assim que acontece, ele infiltra na mente do cristão para tirar ele do foco. Ele sabe onde atacar, ele sabe qual é o tipo de pensamento que rola dentro da sua cabeça. Porque você comenta com um, você comenta com o outro, o que você acha de certas coisas, e ele está sempre ouvindo. E ali ele vai atacando a sua mente, ele envia pessoas com o mesmo tipo de pensamento errado e vai infiltrando até te tirar fora da igreja. Ou se não, ele mata o cristão, mas ele permanece aqui.
Tem muitos cristãos que ficam dentro da igreja, mas já estão mortos. Acham que estão com a armadura, mas não estão mais. Estão apenas sentados. E o dia que a trombeta soar, o dia que o Senhor manifestar nas nuvens, corre um grande risco dele ficar. Porque o próprio Jesus, ele nos dá um exemplo das 10 virgens. A Bíblia fala sobre elas. Todas 10 estavam esperando, só 5 foram. Então nós temos que tomar cuidado com a posição espiritual que nós estamos. Ou nós estamos realmente na presença do Senhor, ou nós estamos só enfeitando o banco. Nós temos que ter essa mentalidade. Qual a posição que nós estamos? Qual o modo que a armadura do Senhor está fazendo? Qual diferença a armadura de Deus está fazendo em nossas vidas? Estamos tendo um bom combate? Estamos realmente combatendo o inimigo? Estamos realmente usando a armadura que o Senhor nos mandou usar? E depois de estarmos com ela, estamos realmente firmes na casa dele? Então é uma coisa que nós temos que nos questionar a cada dia. Porque se Paulo instruiu os irmãos a vestir a armadura e depois ficar firme, não é à toa. Se ele trouxe essa palavra, não é à toa. Se ele mandou nos preparar, ele sabia que o dia mau não ia ser brincadeira. Ele sabia que os ataques do inimigo a cada dia eram terríveis. Não era de brincadeira. Porque se fosse de brincadeira, não mandava nós vestir nada, né, pastor Hércules? Não precisava pôr nada, que o ataquezinho aqui não vai ter nada demais nele, pode ficar tranquilo. Não, ele mandou nós colocar uma armadura de guerra. Amém? Então que possamos ficar firmes nessa peleja, que possamos vestir a armadura, que possamos ficar firmes, que possamos chegar na casa do Senhor, a cada dia fazer uma autoavaliação de nós, como guerreiro do Senhor, falar, eu sou guerreiro de Cristo, eu estou pronto do jeito que Ele pediu, estou com a armadura e estou firme para suportar a peleja. Amém? O quarto ponto aqui, a outra lista, né? Oração e súplica vêm permeadas entre esses elementos da armadura de Deus e permanecem juntas a essas armas espirituais, que sem a oração seriam inúteis. A oração deve ser em todo o tempo e com súplica no espírito e vigilância. Um dos itens fundamentais. Se nós apenas pôr a armadura, mas não colocarmos o joelho no chão, nada adianta. É a armadura ficar firme e joelho no chão. Somente dessa forma nós vamos vencer o mal. O exército de Israel, ele preparava, ele punha a armadura, mas quem ia na frente? Era o Senhor. E para o Senhor ir na frente, ele só vai através da nossa oração. É Ele que vai na frente, Ele que é o nosso capitão de guerra. Ele vai na frente desbravando e nós vamos atrás marchando firme. Então para isso nós temos que estar no nível elevado, em oração, e toda súplica. Amém? Não podemos estar despercebidos, não podemos estar na casa do Senhor e não orarmos. Amém? Nós temos que chegar. Você vê que aqui nós temos meia hora antes do trabalho. É chegar e orar durante as meia hora. Amém? Não andamos, né, para a igreja afora, mas aproveitar esse tempo, orarmos. Amém? Tinha uma certa igreja que nós ia, que poucos usavam essa meia hora, às vezes não tinha nem meia. As irmãs chegavam e ficavam andando, e chegavam a incomodar. Chegava a incomodar você aproveitar os seus minutos. Você chegava antes das 7 e chegava a incomodar. A ponto do pastor um dia chamar a atenção, que ele já queria chegar e pegar no instrumento. O pastor um dia chamou a atenção. Primeiro, joelho no chão. Porque aí misturava instrumento com os irmãos orando e ninguém orava direito. Você precisa ver o que virava esse momento. É o momento de nós estarmos fortalecidos. Chegou um ponto que eu comentei com a minha esposa, que eu falei com ela assim, eu não vou mais mexer com aula naquela denominação, não. Mas por que você não vai? Você reparou que quanto mais nós ensinamos, mais os irmãos estão despercebidos? Porque falta de oração, falta de temor. Teve uma certa vez que eu vi a irmã vendendo natura dentro da igreja. O pastor pregando, a irmã estava vendendo natura. Sério, pano de prato, crochê. É um absurdo, pastor. Nós temos que ver
Olha lá, ó, o versículo: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Então é por isso que tem muitos doentes, gente. A gente não faz noção do tanto de cristãos doentes que tem, porque não guarda os pés quando entra na casa do Senhor. Nós temos que tomar cuidado para nós não ficarmos despercebidos, só ficar vindo aqui apenas para marcar lugar. Aí quando a prova vem, quando a luta aperta, nós não temos força. Se não é o irmão do lado que tem um pouquinho mais de azeite para nos ajudar, a coisa fica feia. Amém? Então nós temos que buscar o nosso azeite, nós temos que orar mais, perseverar mais, aprender mais do Senhor. Nós não podemos deixar, né, que os filhos das trevas sejam mais prudentes do que nós. Não podemos deixar. Nós temos que batalhar, né, por aquilo que nós conquistamos e ir em frente. Amém? Porque o Senhor, Ele não pode se envergonhar de nós. Imagina o Deus lá de cima, o Deus Todo-Poderoso olhando lá de cima, envergonhando o crente passando vergonha, porque não ora, porque não jejuma, porque ele não lê a Bíblia. É complicado. Nós somos soldados ou não somos? Então nós temos que ter essa mentalidade. Soldados é soldado. Nós não podemos ser soldado meia boca, não podemos. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Seguindo adiante aqui, ó, as virtudes gêmeas, vigilância e perseverança, aparecem na ilustração para orarmos uns pelos outros. Quando um homem da estatura espiritual do apóstolo Paulo pede a oração da igreja em seu favor e pelo seu ministério, isso mostra que não existe super-homem na igreja. Todos somos dependentes do Senhor Jesus e contamos com a oração um pelos outros, um dos outros. Amém? Então, aqui na igreja, na casa do Senhor, nós temos que ter essa união. Eu oro para você, você ora para mim, eu oro para outra irmã, a outra irmã ora para a outra, e nós fazemos assim, nós vamos chegar junto no céu. Porque na guerra, pastor, quando um soldado cai, o outro ajuda. Quando o companheiro cai, ele está perto para ajudar, para segurar na mão e falar: não, vamos, que nós vamos conseguir. Ele não deixa para trás. Então Paulo, ele pede a oração da igreja pelo seu ministério, pela vida dele. Então assim é nós, vamos seguir orando um pelos outros. Não podemos ter contendas, rixas. Não podemos deixar isso, né, o inimigo filtrar isso na cabeça do crente, dos irmãos dentro da casa do Senhor. Porque vamos falar nessas andanças, né, que nós, na nossa caminhada, que eu e minha esposa já tivemos em outro lugar, nós já vimos muita coisa, nós vimos contenda entre irmãos, nós já chegou a ver contenda, disse-me-disse, entre crente, isso é uma vergonha. Nós temos que ser mais unidos, a guerra se vence, é unido. Nós não podemos nos separar, amém? Nós não podemos. Nós temos que estar um orando pelo outro, um ajudando o outro na fraqueza. Não, se o irmão do meu lado ele fraqueja, eu tenho que ajudar, não desprezar. Uma certa vez, com um tempo atrás aí, nós estávamos vendo o seguinte, pastor, estava acontecendo de ganhar um novo convertido e depois a igreja mesmo matava ele. Estava dessa forma, nós chegou a ver. Ganhava o novo convertido, depois eles mesmos matavam ele. Ou se não, pegava o novo convertido, trazia ele para a casa do Senhor. Quando ele entrosava, que ele via como que estava a situação da igreja, ele não voltava, porque estava contenda, fofoca. Nós temos que tomar cuidado com isso. Orar um pelo outro, abraçar, ajudar. Amém? Nós temos que tomar esse cuidado, porque o inimigo ele é sujo. Ele sempre fica agindo dessas formas. Amém? Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Vou estar lendo a conclusão aqui, irmãos. Os crentes precisam dessa armadura de Deus, ainda hoje. Isso porque bem sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos. Estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos espirituais apresentados aqui são importantes e poderosos para expelir todas as forças
do mal. Então o Senhor, Ele já nos deu a força, já nos deu a armadura, já nos deu um modo, né, de carregar nossas forças, que é na oração. Então vamos batalhar. Vamos cada dia levantar e enfrentar nossas batalhas, que sabemos que todo dia nós temos uma. Vamos enfrentar nossas batalhas, seja ela do cotidiano, seja ela espiritual, mas que nós possamos manter firme, amém, para seguir firme para o reino dos céus, amém? Assim, eu agradeço a minha oportunidade, eu volto o microfone para o pastor Santos, amém? Louvado